Então, vamos a alguns exemplos aqui, tá? Vamos pegar aqui de exemplo o brise horizontal, tá? Então, se eu tivesse aqui um brise horizontal, quais seriam os ângulos que eu teria para transferir lá para a carta solar para eu entender o mascaramento dele? Quando eu falo de mascaramento, gente, essa palavra mascaramento, eu estou falando o que ele sombreia do sol, tá? É a máscara que ele faz do sol em cima dessa janela. Esse é o termo que nós usamos dentro de conforto, dentro da arquitetura, mas basicamente seria o efeito de sombreamento que ele faz, tá? Vamos lá. Então, o que a gente pode perceber, né? Que eu tenho aqui o alfa, que é aquele ângulo em relação à linha do horizonte, de projeção horizontal desse brise, então o que ele avança, né? Então, esse brise aqui, como eu falei para vocês, ele é como se fosse um beiral, né? Então, o quanto ele projeta para frente, o quanto ele avança para frente da edificação. E aí, este ângulozinho aqui, eu tenho esse ângulozinho e transfiro para a carta solar a partir do transferidor e eu tenho isso aqui, ó. Nossa, essa imagem tá numa qualidade fenomenal, viu? Foi tirada de um livro, tá, gente? Por isso que ela tá assim. Então, eu tenho essa curvinha aqui formando o alfa. Se você olhar bem esse desenho aqui, parece, né, esse desenho aqui. Então, fica um pouco mais tranquilo, assim, de você entender que isso daqui é o limite que esse brise aqui acaba, tá? Entendam que isso daqui, gente, não é o desenho do brise em si, mas sim da sombra que ele projeta. Por isso que ele tem um formatinho um pouquinho diferente e é um pouco maior também, se você reparar, né? Não é exatamente igual o brisezinho. É a sombra que ele faz. Então, o alfa, peguei o alfa aqui, passei ele para cá. Beleza. Qual outro ângulo que eu tenho em um brise horizontal? Eu tenho os ângulos gama, certo? Nas laterais. Por quê? Porque são os ângulos gama que me falam onde que acaba esse brise quando eu olho esse brise em elevação. Então, eu tenho aqui a minha janela, a minha superfície envidraçada, e nas laterais aqui o brise avançando, né? Perceba que eles estão com nomes diferentes, esses ângulos. Eles estão com YD e YE, tá? É só para você entender que são ângulos diferentes e que terão que ser medidos separadamente. Quando eu tiver YY, sem essa diferenciação de D ou E, é porque eles têm o mesmo grau, tá? Quer dizer que eles avançam a mesma quantidade de um ladinho e do outro. Pode ver que aqui, ó, ele avança bem mais que lá, tá? Ok, então eu vou pegar esses ângulos, vou vir para cá, YD e YE, tá? Ai, Carol, por que aqui o Y tá desse lado e por que aqui ele tá desse lado aqui, né? Porque vocês têm que imaginar que isso aqui, né, essa janela, ela tá de frente para lá. Então, isso aqui inverte, tá? É que eu não consigo fazer aqui porque não é um 3D, né, gente? Mas é como se esse brise aqui, ele tá apontando para lá. Então, esses ângulos invertem, beleza? Imagina que tem a casinha aqui em cima e que isso aqui tá virado pro norte, beleza? Então, a gente tem aqui um sombreamento e, obviamente, como eu ainda não tenho uma carta solar com os ângulos marcadinhos e tal, eu não consigo falar para vocês em que período do dia que ele tá sombreando, em qual período do ano, mas é mais ou menos ali, sei lá, provavelmente de umas 11, 10 e meia até umas 3 da tarde que ele tá sombreando, e do período do ano eu não vou nem arriscar dizer que pode ser que eu erre, tá bom? Vamos para pro próximo exemplo, então. A gente tem também brises verticais, tá? Os brises verticais, eles também ajudam a sombrear uma superfície envidraçada, só que ele ajuda a sombrear essa superfície envidraçada não da altura do sol, né? Não do sol lá, vamos falar assim, tipo, o sol que tá lá no alto, meio-dia, né? Esse brise aqui sombreia bem ali o solzinho do meio-dia.
Não, ele sombreia as laterais da edificação, tá? As laterais aqui da minha janela, no caso, que poderia ser outras coisas, né? Poderia ser um vidro bem grande, enfim. Beleza. Percebam que, como então não tem aquela questão de altura do Sol, ou seja, eu não estou estudando a altura do Sol em relação a essa janela. A altura tá livre, ó. Tá livrinha. Se o Sol estiver aqui em cima, ele vai estar batendo nessa janela de boa, tá? Então, quando eu falo de brises verticais, eu não tenho ângulo alfa. Eu tenho beta e gama. Quais são esses beta e gamas? Vamos lá. Lembrando que o beta eu vejo em planta baixa. Então, o que esse brise avança em relação à edificação, né? Mas perceba que eu já não tenho aquele padrão tipo beiral, né? É uma coisa diferente, é outra coisa. Então, o que eu tenho é esse ângulo da parede ali, né? Eles estão pegando mais ou menos aqui do meio da janela, né? Do núcleo da parede, até a pontinha desse brise. Então, esse ângulo aqui me fala que esse pedaço aqui, né, não está sendo sombreado. Então, quer ver? Eu vou até fazer um solzinho aqui. Um sol verde? Não, vamos deixar ele amarelinho aqui. Então, vamos supor que eu tivesse um solzinho aqui. Não ficou muito reto, né? Mas vai ficar assim mesmo. O solzinho está passando por aqui, né? Ele vai incidir tranquilamente aqui. A partir do momento que ele, passou para cá, esse brise já tá dando uma sombreada. A partir do momento que ele passa, daqui para lá, mas ele ainda tá aqui, tá sombreado, tá? Então, esse ângulo é isso que ele mostra. Eu já tinha explicado isso, né? Mas sem o solzinho. Então, o beta, gente, ele é transferido, vamos lembrar lá que ele é transferido a partir das linhas retinhas que apontam para a diagonal. Lembra? Então, a gente tem aqui, ó, as linhazinhas marcadas. E aí eu tenho o ângulo gama, né? O ângulo gama, o que que ele dá? A mesma coisa que eu medi aqui, ó. Na elevação, ele me dá qual que é o limite deste ângulo. Porém, aqui, gente, eu tinha um limite horizontal, né? E aqui eu tenho um limite que é vertical, mas não deixa de ser um limite que dá para ser medido através do gama. Então, eu pego aqui essas medidas desses ângulos, Y e YD, então gama E e gama D, e passo aqui, ó, através das curvinhas do ângulo gama. Então, o que que eu vejo aqui, gente? O que que eu vejo? Basicamente, o que eu acabei de mostrar para vocês com o solzinho. Cadê o solzinho? Vamos voltar o solzinho aqui. Basicamente a mesma coisa, olha lá o comportamento. Eu tenho o sol aqui, sombra, sombreado. Quando o sol está aqui, ó, então provavelmente aqui é começo da manhã, em determinada época do ano, comecinho da manhã, nós temos o sol sombreando aqui, sombreado, né? E aí, o sol chegou aqui, mais ou menos, ou então aqui, mais ou menos, né? E ele começa a incidir sobre essa janela. E aí passa, a partir daqui ele já sombreia novamente. A partir daqui, sombreou novamente. Então, esse pintadinho de cinza aqui e aqui, gente, é a sombra que esse brise está fazendo na edificação. Então, vamos lá. Vamos supor que realmente eu tivesse com a minha planta voltada ao norte, que seria do jeito que está colocado aqui, né? Ó, imagina que o norte da minha carta solar esteja aqui em cima. E aqui, qual brise que é mais interessante para essa minha janela? Obviamente que esse aqui é mais interessante, né? Por quê? Porque ele tá sombreando essa minha janela num período crítico de incidência solar, que é ali na hora do meio-dia, da 1h até as 4 da tarde, ó, tá bem sombreadinho. E aqui, na verdade, eu tô perdendo o sol da manhã e do finalzinho da tarde, que não é assim tão crítico quanto o sol do meio-dia, né?
Então aí eu já consigo falar, nossa, pior, acho que é melhor então eu colocar no meu projeto um brise horizontal, né? E aí eu tenho também como combinar os dois. Um horizontal e um vertical, poderia ter dois verticais também dos dois lados, tá? E aí, o que que ele me mostra? Ele me mostra que eu tenho um sombreamento com o alfa, então eu tenho o alfa para transferir, o gama e o beta. O alfa é do horizontal, do meu brise horizontal. O gama é do meu horizontal também, porque o meu vertical tá acabando aqui, grudadinho na janela. É só esse daqui que prolonga. E o meu beta, que é em relação ao meu vertical, que é esse ângulo aqui, ó. É essa angulação que ele faz com a janela. E eu tô vendo aqui que eu não coloquei a projeção na carta solar. Vou pausar o vídeo aqui para eu colocar. Pronto, coloquei. Então, ó, o que que eu tenho aqui de análise de comportamento? Eu tenho uma análise que eu consigo ver que com esse brise, eu tenho aquele sombreamento super bom ali do meio-dia, das 11, né? Que iria até as 3 da tarde, mas eu tenho sombreamento prolongado, graças a essa barreira vertical. Então, quando o sol começa a descer para o finalzinho da tarde, ele começa a ser sombreado, ele quer dizer, ele continua a ser sombreado, graças a esse brise vertical, tá? Então, vamos lá, vamos voltar ao exemplo do solzinho. Deixa eu achar aqui que eu deletei meu solzinho aqui, deixa eu pegar ele. Pronto, temos um solzinho aqui. Então tá. Olhando horizontalmente, né, para essa planta baixa aqui, o sol tá por aqui, tananana, o sol tá pegando. De manhã aqui, ó, tá vendo? De manhã. Tô considerando que isso aqui tá apontando pro norte mesmo, tá, gente? Vamos lá. Então, de manhã o sol tá pegando na janela. Tá pegando na janela. Determinado momento, o sol fica mais alto, né? Que é lá pelas 11, meio-dia, o sol tá alto em relação ao observador, em relação ao horizonte, né? É só vocês pararem um dia, pega um final de semana aí e fica observando o caminho aparente do sol. De manhã ele tá baixinho, então ele tá mais horizontal mesmo, né? Ele pega mais do horizontal. Ele vai subindo, subindo, subindo. Opa, o que que aconteceu? Ele começa aqui a ser sombreado por esse brise horizontal. Então, nesse caso aqui que eu tava mostrando pra vocês, né? Tava aqui, como se o sol estivesse aqui, ó, tá? E ele vai subindo, 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 meio-dia lá, 11, meio-dia, tananana, 5, 5 não, desculpa, 3, 4, 5, onde ele estaria batendo de novo, ó, por quê? Porque ele se inclina e fica um sol mais horizontal, ele não vai estar batendo mais. Por quê? Porque eu mantive esse brise vertical aqui nessa lateral, que foi uma ótima decisão. Por quê? Porque o sol da tarde não é tão amigável assim, não é mesmo? É o lado pôr do sol bem no finalzinho da tarde, ele não tem tanto problema, mas ó, o sol das 4, das 5 horas, ele é um sol forte ainda, ele é responsável por uma carga térmica muito grande na edificação. Então, o que a gente tem aqui, né, olhando na carta solar, então com o nosso solzinho, é isso aqui, ó. De manhã, tchan, 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 tá ali, tá pegando na janela, sem problemas, tá higienizando o meu ambiente. E aí esse sol começa a subir em sua altura solar, devido ao horário, e lá pelas 11 horas, umas 10h30, talvez, não sei. Ele começaria a ficar um sol meio agressivo, né? E ele começa a ser sombreado pelo brise horizontal. E aí, quando ele começa a descer e perder a altura novamente para em breve se pôr, quando ele começa a descer, tananã, tananã, olha só, ele encontra um brise vertical. E esse brise vertical falou, opa, sol, que você não vai entrar não. Hoje não, só amanhã. Então amanhã o sol vai lá e aparece aqui de novo. Então, esse tipo de brise aqui é muito interessante, porque
se bem colocado, né, gente? Óbvio que eu tô usando aqui a questão da orientação ao norte. Então, se eu utilizo esse tipo de brise orientado a norte, eu consigo sombrear o sol mais forte do dia todo. E consigo pegar o sol da manhã, que é um sol benéfico para higienização. E lembrando, né, por que que eu falo que é o sol higienizador, que é o sol bonzinho e tal? Porque ele mata bactérias, tá bom? Ele mata bactérias sem ter uma elevação de carga térmica da edificação tão grande quanto o sol mais alto e de mais tarde, tá? Então aí agora eu vou parar aqui e vou começar a dar exemplos, outro tipo de exemplo, tá? Que seria fazendo esse aplicação desse tipo de brise, né? Numa carta solar mesmo, com ângulos e tudo mais, ok? Vamos lá então.